Ok, se você assistiu aos últimos vídeos aqui neste canal, você sabe que estou aprendendo a construir um kit de placas para upgrade de uma impressora de grande formato. Caso ainda não saiba, eu sugiro que você assista aos vídeos que estão em links na descrição. E caso seja do seu interesse, junte-se a nós no nosso grupo no Telegram, onde discutimos soluções para upgrades de impressora. Link para o grupo no primeiro comentário deste vídeo. Para testar nosso interpretador de rastro de maneira prática, eu portei o código do Visual Studio para o ESP32 para ser executado na minha máquina de corte a laser. O resultado é o que vemos aqui. Vale a pena comentar que quando eu construir a minha máquina laser, eu a fiz apenas para corte de materiais simples, como espuma PAC e acrílico. Por isto, minha máquina possui controle de potência analógico através de um potenciômetro e não digital, por controle PWM como é comum nas outras máquinas. Como a minha intenção era apenas testar o código do interpretador de raster e não a qualidade da impressão, esse teste foi, digamos, satisfatório. O controle analógico da minha laser é um pouco lento. Enquanto no acionamento de cabeças de impressão a velocidade no acionamento dos pontos pode chegar a 10 kHz, aqui estamos trabalhando a velocidade de 200 Hz nos motores, ou seja, 50 vezes mais lento. Como podemos ver aqui nesta interpretação em tela da imagem que está sendo gravada, a difusão dos pontos está perfeita, com os pontos formando a imagem em grayscale uniforme e sem manchas. Na gravação a laser, entretanto, devido à lentidão no acionamento do laser, os pontos menores se perdem e apenas os tons mais escuros são acionados. Caso eu desejasse uma gravação mais uniforme no laser, eu poderia ou diminuir a velocidade do motor ou incrementar a amplitude do sinal, ou seja, eu poderia aumentar a voltagem do sinal na waveform, como vimos no último vídeo. Também como vimos anteriormente, aqui estamos utilizando uma waveform de onda quadrada. Se você não faz ideia do que estou falando, veja o último vídeo onde eu tento explicar o que é frequência e o que é waveform. Também neste vídeo eu quero apresentar em detalhes a cabeça de impressão que escolhi para o meu primeiro protótipo. Trata-se da Epson DX2. Esta cabeça de impressão foi lançada pela Epson no final do século passado e na época foi considerado que poderia ser uma revolução entre as cabeças de impressão industriais. Tanto que marcas importantes como a Mutol e a Holland lançaram impressora utilizando esta cabeça. A Holland, por exemplo, utilizou-a em vários modelos, como a CJ500, CJ600 e CJ750. Apesar de ser uma cabeça, digamos, um pouco vintage, a Epson DX2 é uma cabeça de impressão fácil de utilizar e também foi uma das primeiras onde a Epson utilizou o sistema que chamou de Drop on Demand, ou seja, com a possibilidade de controlar o tamanho dos pontos individualmente. Existem dois modelos de Epson DX2, a Epson DX2 Black e a Epson DX2 Color. No nosso caso, utilizaremos a Epson DX2 Color. Essa cabeça possui entrada para 3 cores, sendo que cada cor possui 64 nozzles, ou seja, é capaz de ejetar 64 pontos por cor. Comparado com as Epson atuais, como a XP600, que é capaz de ejetar 180 pontos por cor, ou a EPS 3200, que é capaz de ejetar 400 pontos por cor,
64 pontos pode parecer pouco. Entretanto, temos que considerar que na época do lançamento desta cabeça, os processadores embarcados eram, podemos dizer, um pouco lentos e pobres em recursos. Aqui podemos ver em detalhes o pinout da DX2, ou seja, a descrição exata de cada um dos pinos em seu conector de 24 vias. Em seguida vou tentar detalhar cada um dos pinos. Desconsiderando os pinos GND, que são os pinos de aterramento, sobram 13 pinos utilizados para controlar a DX2. O pino número 1 não é conectado a nada. O pino número 2 é um termistor, utilizado para informar a CPU a temperatura ao redor da cabeça de impressão. Este pino é importante porque através deles podemos controlar a voltagem enviada à cabeça pelos pinos com X. O pino 4 é o pino CH-LED, utilizado para marcar o início e o fim da transmissão de dados para a cabeça. Os pinos 6, 8 e 10 são os pinos utilizados para enviar a sequência de dados que formam a imagem. O pino 12 é o pino CH-CLK, responsável por marcar o ritmo, ou seja, a frequência com que cada bit de dado das cores é enviado à cabeça. O pino CHN-CHG é o pino que diz à cabeça que já há dados suficientes para serem transformados em ponto. Este pino bloqueia a cabeça para receber novos dados. Os pinos 20, 21 e 22 são os pinos com X. Esses pinos são a sequência de sinais de alta voltagem enviado pela CPU para a cabeça para acionar os nozzles. O pino 16 é a entrada de 5 volts para a lógica da cabeça e os pinos 23 e 24 são entradas de 42 volts, utilizados como referência pela cabeça. É super importante inicializar a cabeça de impressão de maneira correta. Assim sendo, iniciamos o pino CH-LED em nível baixo, ou seja, em 0 volts. Os pinos CH-Data, MH-Data, Y-Data e CH-CLK também são iniciados em nível baixo. O pino CHN-CHG é iniciado em nível alto, ou seja, com 5 volts. Os pinos com X iniciam desligados. Ligamos então o pino 16 de 5 volts, fazemos uma pequena pausa e ligamos os pinos de 42 volts. Para inicializar uma sequência de acionamento da cabeça, colocamos o pino CH-LED em nível alto. Lemos os dados da imagem e colocamos cada um dos pinos das cores no nível de acordo com a leitura. Por exemplo, se o primeiro bit de dados da cor ciano for 1, colocamos o pino CH-Data em nível alto. Se o pino dos dados da cor magenta for 0, colocamos o pino MH-Data em nível baixo. Se o bit de dados da cor amarela for 1, colocamos o pino YH-Data em nível alto. Acionamos então o pino CH-LCK, dando um pulso em alto com duração de mais ou menos 10 microsegundos. Repetimos o acionamento dos pinos de dados e clock por 64 vezes e colocamos embaixo o pino CH-LED. Ao colocar embaixo o pino CH-LED, os dados são escritos nos registradores da cabeça de impressão. Colocamos então o pino CHN-CHG em nível baixo e iniciamos a sequência de pulso de alta voltagem nos pinos com X. Cada ponto de cor será então ejetado ou não de acordo com os dados binários. Se for 1, ejeta um ponto, se for 0, não ejeta. Os pinos com X podem ser acionados juntos como um só pino, ou separadamente, um para cada cor, de acordo com o nível de cada bit de dados nas cores e de acordo com o tamanho de pontos declarados
no CMYK de 2 bits. Essa variação no tamanho dos pontos eu espero sinceramente poder explicar melhor depois. O importante é que os 3 pinos com X devem ser acionados na mesma frequência e com a duração de tempo de leitura de 64 bits. Finalizamos assim a sequência de acionamento de um estágio da cabeça de impressão. Ao movermos a cabeça utilizando os motores em um passo ou em impulso de encoder, podemos então executar novamente todo o processo. Espero ter sido claro o suficiente. E por enquanto é só. Beijos, Isabelle.